Bem, pessoal, hoje nós vamos trabalhar então a aula de número 7, via glicolítica, fermentação lática e via das pentosas fosfato. Bem, tendo uma visão geral do metabolismo de glicose, as fontes principais de glicose, que é a principal fonte de energia para as nossas células, basicamente ela advém da alimentação, né, não apenas como glicose em forma de monossacarídeo, mas também na forma de sacarídeos, né, como por exemplo a lactose, né, que tem a galactose e a glicose, né, nesse caso o leite animal, de sacarídeos como a própria sacarose, que é a glicose e frutose, o amido da alimentação, né, o amido é uma fonte de carbono muito importante para nós, né, é uma fonte muito rica em glicose, né, quando é catabolizado, né, bem como outros monossacarídeos, né, como a própria galactose, né, do leite materno, no caso aqui em crianças, a frutose, que é o açúcar, né, das frutas, nesse caso, todos esses sacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos, via alimentação eles podem ser assimilados, digeridos, né, em monossacarídeos e assim podem ser catabolizados, né, para a geração de energia. Lembrando que os carboidratos são a fonte titular, digamos assim, a fonte primária de energia para as nossas células. Em segundo lugar, nós temos os lipídios, os ácidos graxos. Em terceiro lugar, nós temos os aminoácidos. Bem, quando não advinda da alimentação, a glicose ela é recrutada, ela é mobilizada a partir da reserva própria de glicogênio que o nosso fígado possui, bem como a reserva de glicogênio dos músculos. Embora essa última reserva de glicogênio muscular seja uma reserva própria do tecido muscular. Ok? Nós vamos na parte de glicogenol, porém, o glicogênio hepático ele faz um controle da glicemia no sangue. Okay? Então, numa situação de hipoglicemia no jejum severo, né, uma das fontes de glicose para o nosso organismo é justamente devido à fosforólise do glicogênio, onde o fígado ele fornece, né, glicose de origem glicogênica na corrente sanguínea para abastecer órgãos extrahepáticos. Uma outra forma também do fígado, nesse caso, suprir glicose na corrente sanguínea, quando não existe mais reserva de glicogênio, que dura poucas horas, na situação de jejum, é através da gliconeogênese. A gliconeogênese ocorre não somente no jejum, mas também no indivíduo que tem uma dieta rica em aminoácidos, né, especialmente aqueles aminoácidos glicogênicos que podem ser convertidos em glicose via gliconeogênese. O que acontece nesses casos? Numa situação de hipoglicemia ou em uma dieta rica em aminoácidos, o fígado ele é capaz de sintetizar a glicose, uma reação anabólica, uma reação que gasta energia, a partir de aminoácidos ou a partir do lactato, e essa glicose ela tem um objetivo, né, de controlar, de aumentar, de corrigir a glicemia do sangue quando de uma situação de hipoglicemia, onde os órgãos hepáticos necessitam dessa glicose, né, em especial uma situação de jejum severo, né, o fígado ou ele começa a catabolizar proteínas e aminoácidos, né, e a partir desses aminoácidos ele gerará, na verdade, muita glicose, nesse caso, para suprir a corrente sanguínea e assim, em última análise, o tecido nervoso. Ok? Bem como a situação de um indivíduo que tem uma dieta low carb, por exemplo. Uma dieta low carb, de baixo teor de carboidratos. Esse indivíduo ele vai ter uma oferta muito grande de aminoácidos. Parte desses aminoácidos poderão ser convertidos em glicose e gliconeogênese. Nós também trabalharemos nessa via na terceira prova, na terceira parte do curso, nas reações de biossíntese. Bem, as principais vias do catabolismo da glicose são a via glicolítica, que inclusive é o primeiro passo do processo de respiração celular. Nós veremos na aula de hoje que converte uma molécula de glicose em duas moléculas de piruvato, gerando ATPs a nível do substrato. Nós vamos trabalhar essa via na aula de hoje. A via das pentosas fosfato, que é uma via muito importante para as reações anabólicas, mas veremos na aula de hoje também, que é uma via simples, que
tem como objetivo a síntese de ribose 5-fosfato para a biossíntese de nucleotídeos, bem como a síntese de NADPH, que servirá de poder redutor para várias reações de biossíntese, sobretudo biossíntese de lipídios, biossíntese do colesterol e outras moléculas que dependem de poder redutor do NADPH. Outras vias, né, que nós veremos em aulas que estão adiante desse curso são a glicogênese, que é a síntese do glicogênio, uma via muito importante, processo que ocorre em uma situação de hiperglicemia, quando nós temos uma boa oferta de glicose no sangue, glicose em excesso. Essa glicose em excesso será utilizada para a biossíntese desse polissacarídeo de reserva, o glicogênio, nesse caso. Nós temos também a glicogenólise, que é uma via antagônica à glicogênese, que é uma via que será ativada numa situação de jejum, onde o glicogênio ele será mobilizado nesse caso, especialmente o glicogênio hepático, para controlar os níveis de glicose no sangue, nesse caso aumentando a glicemia, né? Bem como também nós temos o processo de gliconeogênese. Gliconeogênese, a síntese de novo de glicose, que é a síntese de glicose a partir do lactato, do piruvato e de aminoácidos glicogênicos, para, nesse caso, também controlar, aumentar, corrigir a glicemia sanguínea. Okay? Nós trabalharemos essas três últimas em aulas adiante, em especial no nosso módulo de número 3. Okay? Então, aqui representando, né, os principais destinos da glicose. Então, a glicose ela pode ser convertida em piruvato, que é a primeira etapa, que é a via glicolítica em si, que veremos na aula de hoje, a primeira etapa do processo de respiração celular, ou convertida em ribose 5-fosfato, que é a primeira etapa também do processo de biossíntese dos nucleotídeos, ou ela pode ser estocada na forma de glicogênio, no caso em células humanas, ou em células vegetais ela pode também servir como precursor na biossíntese de polissacarídeos estruturais, nesse caso. Bem, essa figura ela é muito importante porque ela traz uma visão geral do processo de respiração celular. Respiração celular, nós iniciaremos falando na aula de hoje, é o processo no qual uma molécula de glicose é convertida em gás carbônico. Aqui não está representado o gás carbônico, mas ele é produzido, na verdade, ele é um subproduto e é gerado aqui no ciclo de Krebs. Então, voltando ao processo de respiração celular, ele converte uma molécula de glicose em gás carbônico e água, que será gerada aqui na cadeia transportadora, com o objetivo de produzir energia na forma do ATP. A maior parte dessa energia será produzida mediante os elétrons extraídos da glicose. Esses elétrons serão extraídos na forma de NADH e FADH2, que não está aqui representado na figura, bem como uma menor parte dessa energia será produzida nas próprias reações bioquímicas, em especial nas reações da via glicolítica, que nós chamamos, nesse caso, de fosforilações a nível de substrato. Também ocorrerá aqui no ciclo de Krebs uma fosforilação a nível de substrato. Mas, resumindo, a respiração celular é o processo no qual as moléculas orgânicas, em especial os carboidratos, bem como também os ácidos graxos também, eles são oxidados a CO2 e água com o objetivo de se gerar energia na forma do ATP, ok? Empregando-se, para esse fim, uma cadeia transportadora de elétrons, que é o sistema através do qual o oxigênio será reduzido pelos elétrons advindos dos nutrientes. Nós vamos trabalhar melhor essas definições ao longo dessas aulas, das próximas aulas, dessa aula e das duas próximas aulas. Então, na aula de hoje, veremos o processo de glicólise ou via glicolítica. Bem, a glicólise, ela tem esse nome, tá intuitiva a definição, vem do grego glix, que significa doce ou açúcar, e lysis, que significa quebra. Então, glicólise nada mais nada menos do que a via catabólica que consiste na quebra da glicose. Essa glicose ela vai ser quebrada em quê? Ela será quebrada, a glicose é uma molécula de 6 átomos de carbono, e nessa via ela será quebrada em 2 moléculas de 3 átomos de carbono. Essa molécula é chamada de piruvato. Cada molécula de piruvato possui 3 átomos de carbono, serão 2 piruvatos. E o processo, desse processo de glicólise,
de quebra da glicose nos piruvatos, ele se dá em 10 reações, que podem ser divididas nas 5 primeiras reações, que corresponderão à fase de preparação ou fase de ativação da glicose, e as 5 últimas, que corresponderão à fase de pagamento, que são as reações nas quais serão formados os ATPs e o NADH, ok? Então, a via glicolítica em si, nesse processo de quebra de uma glicose a piruvato, são produzidos 4 moléculas de ATP, né? Nesse caso, um saldo de 2, porque nós veremos que para que ocorra a reação, a glicose ela precisa ser ativada, então nesse caso serão gastos 2 ATPs, porém no processo final, né, serão produzidos 4 ATPs, sendo um saldo de 2. Mas, adicionalmente, são gerados 2 moléculas de NADH por glicose oxidada. E o NADH nós veremos daqui a 2 aulas, na aula de fosforilação oxidativa, que cada NADH pode gerar 3 ATPs. Ok? Então a via glicolítica é um processo exergônico, um processo que libera energia livre a partir da oxidação da glicose, é um processo energeticamente favorável para a célula. Nós veremos que ela tem outras implicações também ali no contexto do metabolismo celular. Ok? Bem, adiantando então, só para nós termos uma visão geral, né, do processo, a glicose, quando ela passa pela via glicolítica, que são essas 10 reações que eu mencionei a vocês, que veremos cada uma delas na aula de hoje, e são gerados 2 piruvatos, né? Esse piruvato ele possui basicamente 3 destinos possíveis em todas as células. Em células humanas são 2 destinos apenas, tá? Do ponto de vista catabólico. Eu me refiro apenas ao catabolismo aqui, não ao anabolismo em si, ok? Então, esse piruvato, né, em leveduras, se isso não acontece em humanos, ele pode, em ausência de oxigênio, ele pode ser reduzido a etanol, né, num processo chamado fermentação alcoólica, que é o processo que ocorre justamente na questão da produção de pães, a fermentação do pão, onde gera o CO2 e a massa do pão incha. No processo também de produção de bebidas alcoólicas, o piruvato, né, nesse caso, será reduzido a etanol. Né? Todos os processos fermentativos alcoólicos na produção de bebidas, essa reação ocorre. Ok? Nós vamos explicar na aula de hoje o porquê que essa reação aqui acontece. Também em humanos, em especial nas hemácias e também nas fibras musculares esqueléticas, ocorre o processo de fermentação lática, onde a molécula de piruvato é reduzida a lactato. Nós veremos na parte de fermentação dessa aula que o propósito da fermentação é regenerar a molécula de NAD+, para que o processo da via glicolítica ele continue ocorrendo. Porque uma das etapas desse processo é justamente, que é a etapa 6, dependerá da molécula de NAD+. Então esse NAD+, ele é regenerado nos processos fermentativos para que a via glicolítica em si ela não pare, que é a via que de fato vai produzir energia nesse primeiro momento. É claro que nós veremos vias mais adiante, em especial a cadeia transportadora, que produzem muito mais energia que a via glicolítica através da fosforilação oxidativa. Bem, no contexto da respiração celular, o principal destino do piruvato é o acetil-CoA. Okay? O piruvato, quando ele é convertido em acetil-CoA, o piruvato tem 3 carbonos, o acetil-CoA tem 2, então ocorre uma perda de um CO2 aqui, que inclusive já começa a fazer parte do CO2 que nós expiramos, nesse caso. Esse acetil-CoA será a molécula de entrada para a via, a via cíclica, nesse caso, que é o ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, que é uma via importantíssima que ocorre na matriz mitocondrial. É uma via anfibólica, ela atende tanto a objetivos catabólicos de produção de energia, como a objetivos anabólicos, reações de biossíntese, das mais diversas possíveis. Ok? Bem, e como se dá a absorção de glicose pelas células? No geral, nós temos casos específicos, que citaremos aqui nessa aula de hoje, e também no metabolismo em si, nós trabalhamos nas aulas adiante de metabolismo, em especial na aula de gliconeogênese. Mas uma situação, por exemplo, de hiperglicemia, que o indivíduo ele acabou de se alimentar, onde os níveis de glicose aumentam no sangue,
Esse nível de glicose aumentado sensibilizará as células beta do pâncreas a produzir o hormônio insulina. E a insulina terá um efeito sobre os tecidos extrahepáticos, em especial aqueles que dependerão, né, do GLUT4 para captar a glicose ali na corrente sanguínea. Musculatura esquelética é um exemplo clássico disso. E a insulina, o que ela vai fazer? Ela vai ligar o seu receptor de insulina, o receptor IR, e ao se ligar esse receptor na sua porção extracelular, a insulina jamais entra dentro da célula, né, ela se liga pelo lado de fora. Essa ligação irá acarretar em mudanças na conformação na porção citosólica dessa proteína, aonde ativará um papel catalítico, uma função enzimática nessa porção citosólica, que desencadeará aqui, como vocês podem ver, várias proteínas aqui no citosol, o que nós chamamos de cascata de sinalização. Né? Geralmente são proteínas que têm atividade quinase ou sinase, que fosforilam outras proteínas. E quando isso acontece, quando ocorrem essas fosforilações, essas proteínas, que em geral são enzimas inativas, se tornam ativas. Elas acabam ativando outras enzimas mediante os seus mecanismos de ação, ou fosforilação, ou clivagem, seja qual for. Mas o objetivo dessa via, podemos generalizar, é justamente ativar proteínas que estão no núcleo da célula, em especial aqueles que nós chamamos de fatores de transição, que serão responsáveis por ativar a transição de genes específicos. Então, por exemplo, a insulina, ela vai promover, ao se ligar ao seu receptor, uma cascata de sinalização que terá como um dos principais objetivos, né, ativação de genes mitóticos, ativação de genes relacionados à síntese proteica, ativação de genes relacionados à síntese de glicogênio e ao transporte de glicose. Se você parar para analisar muito bem esses 4 processos citados, todos eles estão relacionados com uma alta de glicose no sangue, porque não faz sentido as células ativarem genes para a mitose, para a divisão celular, se existe pouca energia ali naquele tecido. Se aquele tecido está passando por inanição, por exemplo. Né? Síntese proteica. Síntese proteica é um processo que gasta energia. Né? Para cada aminoácido adicionado, são 2 ATPs praticamente que são gastos. Então, a célula só poderá sintetizar proteínas, por exemplo, se, né, nesse caso, houver uma oferta muito grande de glicose satisfatória que possa gerar energia suficiente. A síntese do glicogênio também. O glicogênio é a forma de se estocar a glicose no fígado. Então, a síntese só será ativada quando nós tivermos o quê? Muita glicose no sangue. Bem como o transporte de glicose também. Né? Ele é ativado, ele será expresso por esses genes, porque a insulina ela vai ativar, em especial, o gene do GLUT4. Né? O GLUT4 é um receptor, na verdade é um transportador transmembrana, que ao ser expresso o seu gene e gerada a proteína mediante tradução desse RNA mensageiro referente a esse gene, esses transportadores do GLUT4, que são proteínas transmembrana, serão embebidos, serão assimilados nessa membrana plasmática, de forma que essa membrana plasmática agora estará munida, né, estará equipada com transportadores do tipo GLUT4. E essa célula terá a capacidade de absorver, de captar essa glicose, e assim como resultado nós teremos o quê? Uma redução da glicose no sangue, em última análise mediante a ação do hormônio insulina. Ok? Indivíduos que possuem algum defeito genético ou algum dano nessa via, de forma que a célula não consegue mais responder satisfatoriamente à expressão de GLUT4 em função da insulina, né, são indivíduos que infelizmente, né, possuem quadro de diabetes tipo 2, né, ou estão num quadro de progressão para diabetes tipo 2. Ok? Nós temos algumas exceções, alguns tipos celulares não dependem do GLUT4, como os hepatócitos, por exemplo, né, que basicamente utilizam GLUT1 e GLUT2, que não dependem de insulina. Os neurônios utilizam GLUT3, que não depende de insulina. Isso faz sentido porque neurônio é uma célula que requer glicose o tempo todo, então ele não pode esperar a insulina sensibilizar para poder gerar o transportador, como ocorre nas fibras musculares, né? Dos 4 transportadores, o GLUT4 é aquele que é dependente de insulina.
Ele é muito abundante na musculatura esquelética e cardíaca e bem como no tecido adiposo. Bem, falando propriamente agora da via glicolítica, eu disse a vocês que a via glicolítica é um processo de 10 etapas, de 10 reações. Nós podemos dividir essas 10 reações em dois grupos de 5. As 5 primeiras, que corresponderão à fase preparatória, certo? E as 5 últimas, que corresponderão à fase de pagamento. A fase preparatória ela será uma fase custosa energeticamente. Ela gastará, serão investidos 2 moléculas de ATP nesse caso, para cada molécula de glicose. E o objetivo desses ATP será justamente ativar os intermediários da fase preparatória para que no final dessa fase ocorra o processo de glicólise em si, que é a quebra de uma molécula de 6 carbonos em 2 moléculas de 3 carbonos, que nesse caso será o gliceraldeído 3-fosfato. Tá? E esses gliceraldeídos 3-fosfatos estarão aptos para iniciarem a fase de pagamento, que é de fato a fase onde ocorrerá, são as 5 últimas reações, que é de fato a fase onde ocorrerá a produção de ATP. Serão produzidos 4 ATPs, né, em detrimento de 2 que foram gastos. Então, por isso nós dizemos ali que o saldo será de 2, por conta disso. E além disso, serão geradas 2 moléculas de NADH, que terão um papel fundamental lá na cadeia transportadora de elétrons, onde, através dessas moléculas, serão gerados mais ATPs. Né? A gente vai falar disso especificamente na aula de cadeia transportadora. Bem, por que os intermediários, isso é um ponto importante também, nós vamos observar aqui nas reações químicas, que os intermediários da via glicolítica, todos eles são fosforilados. E essa fosforilação ela não é à toa, ela tem um propósito. Qual o propósito dela? Como a membrana plasmática é uma bicamada lipídica, né, que não permite a passagem de moléculas carregadas, apenas de moléculas hidrofóbicas, uma vez que os intermediários da via glicolítica são todos fosforilados, isso impede com que a via glicolítica que ocorre no citosol, ela perca seus intermediários, né? Então isso faz com que esses intermediários fiquem sempre restritos, confinados no citosol, aonde de fato deverá ocorrer essa reação, ok? Atua como um fator protetor. Bem, agora, pessoal, nós vamos iniciar então um raio-x das 10 reações da via glicolítica. Falaremos as 5 primeiras, que correspondem à fase preparatória, e falaremos as 5 últimas, que correspondem à fase de pagamento. Tá? Então, primeiramente, a primeira reação, que é a da fase preparatória, consiste na ativação da glicose, na fosforilação dessa glicose. Então, a glicose, tão logo ela entra na célula, vamos considerar agora um tecido hepático, que ela entrou via o transportador GLUT4, perdão. A glicose chegou no citosol, o primeiro processo pelo qual ela passa será uma fosforilação pela enzima hexoquinase. Essa hexoquinase vai adicionar ali um fosfato na posição 6 dessa glicose, gerando glicose 6-fosfato. Esse processo, essa enzima hexoquinase, é uma quinase, certo? É uma enzima que transfere grupamentos fosfatos do ATP para seus substratos, mas o interessante é que, como quase toda quinase, ela requer o magnésio 2+ como cofator, ok? Isso justifica a necessidade de nós suplementarmos, termos na dieta ali, magnésio 2+, ok? E o ΔG dessa reação é um ΔG menos 16,7 kJ por mol, ou seja, é uma reação em condições padrão espontânea. É uma reação espontânea em condições padrão. E muito dessa espontaneidade se dará devido à hidrólise do ATP. Ok? Essa reação ela é irreversível em condições celulares, de forma que a glicose que é fosforilada ela não pode mais sair da célula. Tá? Como eu falei anteriormente, é uma forma de garantir que esses metabólitos fiquem dentro da célula sempre. Essa enzima ela requer o magnésio 2+ como cofator, como quase toda quinase que veremos aqui no curso, elas dependerão, né, de um cofator, né, de íons metálicos, né? E um outro ponto interessante também é que existem vários isotipos de hexoquinases em diferentes tipos de tecido, por exemplo. Né, nos hepatócitos nós temos uma enzima chamada glicoquinase que faz as mesmas funções da hexoquinase
de tecido nervoso ou de tecido muscular, por exemplo, que é diferente da glicoquinase de hepatócitos, por exemplo. São isoenzimas, né, nesse caso, devido àquele processo que eu expliquei para vocês na aula do espaço alternativo, né, do embaralhamento dos exons ali. Bem, feito isso, né, fosforilada essa glicose na posição 6 e gerada a glicose 6-fosfato, a segunda reação da via glicolítica será a conversão dessa glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato, ou seja, uma reação de isomerização. Por conta disso, a enzima responsável será a fosfoexose, né, isomerase. Então, ou seja, ela vai pegar essa exose, que nesse caso é a glicose 6-fosfato, e irá isomerizar, né, essa glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato. Ok? Reação ΔG praticamente zero, 1,7 kJ por mol, bastante baixinho, né, nesse caso. Mas como eu disse a vocês na aula de bioenergética, né, o processo geral ele será com ΔG negativo. Então essas reações, por mais que elas tenham um ΔG positivo, elas serão impulsionadas mediante o acoplamento energético pelas reações exergônicas, que possuem ΔG negativo e grande módulo. A etapa de número 3 ela é muito interessante. Por quê? Porque ocorrerá, né, uma segunda fosforilação, nesse caso, com o uso de um segundo ATP. Então, um segundo ATP será empregado aqui pela célula, aumentando assim, o investimento para 12 ATPs. Já, até agora a célula só está gastando energia, né? Depois ela vai recuperar essa energia, obviamente. Mas o segundo ATP ele é adicionado aqui ao fosfato na posição 1. Esse composto, né, ele será na reação seguinte clivado, né, gerando dois compostos de 3 carbonos fosfatados. ΔG da reação, ΔG padrão, menos 14,2 kJ por mol. A terceira reação do processo da fase preparatória é o investimento do segundo ATP. Então serão gastos 2 ATPs nessa fase, o segundo será investido na reação do número 3, que é a fosforilação da frutose 6-fosfato a frutose 1,6-bifosfato. Essa fosforilação ela ocorrerá na posição 1, então a frutose 6-fosfato será fosforilada na hidroxila ligada ao carbono 1, gerando frutose 1,6-bifosfato. Essa reação ela gasta o segundo ATP, certo? Ela é catalisada pela fosfofrutoquinase 1, ou PFK1. Também alguns livros já trazem fosfofrutocinase 1, então sinase ou quinase, ok? Ambos estão certos. As referências mais novas trazem já o nome sinase. Como toda sinase, né, ela irá requerer um cofator, nesse caso, quase sempre será o magnésio 2+, justificando a necessidade de suprimento de alimentos que contenham magnésio na dieta. E o ΔG dessa reação será um ΔG negativo, né, mostrando que é uma reação exergônica, uma reação onde ocorre ali o gasto do ATP. Okay? Então a ligação desse fosfato a esse intermediário ocorrerá mediante a hidrólise do ATP, né, que tornará o processo exergônico nesse caso. Esse composto, frutose 6-bifosfato, ele é um composto que já possui uma certa tensão química, né, porque ele possui 2 fosfatos próximos aqui na molécula. Isso traz uma certa tensão química, e essa tensão irá favorecer a quarta reação do processo, que será a reação de clivagem da frutose 1,6-bifosfato. Tá? Então a frutose 1,6-bifosfato, que já possui essa tensão na molécula devido a esses fosfatos, será quebrada em um composto de 6 carbonos, ela será quebrada em 2 compostos de 3 carbonos. Essa clivagem da frutose 1,6-bifosfato é o que dá nome à via metabólica da via glicolítica, a glicólise. Por que se chama glicólise? Porque ocorre a lise da glicose em 2 moléculas de 3 carbonos. Nós veremos que depois serão convertidas essas moléculas em piruvato. Mas a etapa de clivagem desse composto de 6 carbonos, derivado da glicose, ocorrerá na etapa de número 4. Clivagem da frutose 1,6-bifosfato em dihidroxiacetona-fosfato e gliceraldeído 3-fosfato. Na reação seguinte, nós vamos ver que essa dihidroxiacetona-fosfato, eles são isômeros, né, de função. A dihidroxiacetona-fosfato será convertida em gliceraldeído 3-fosfato, gerando assim 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Veremos isso na quinta reação. Okay? A enzima que fará esse processo de quebra da frutose 1,6-bifosfato será a enzima aldolase. Como eu mencionei, na reação subsequente, a quinta reação,
ocorrerá a interconversão ou a isomerização das trioses fosfato, basicamente da conversão de hidroxicetona fosfato em gliceraldeído trisfosfato, como disse anteriormente. Então nós tínhamos uma de hidroxicetona fosfato e um gliceraldeído trisfosfato. Então essa de hidroxicetona será convertida em um segundo gliceraldeído trisfosfato, uma reação de isomerização catalisada por essa enzima. ΔG dessa reação é positivo, mas como disse a vocês, né, nós teremos algumas reações com ΔG positivo, porém o processo global em si terá um ΔG negativo. Ok? Dessa forma, pessoal, na fase preparatória, qual é o resultado dela? Ocorre o gasto de 2 ATPs e a conversão da glicose, de uma glicose, em 2 moléculas de gliceraldeído trisfosfato. Esse é o resultado parcial da via glicolítica. Até agora nós só gastamos energia. Por isso que ela se chama fase preparatória, porque é a fase que irá impulsionar, né, a produção de ATPs e NADH na fase de pagamento que falaremos adiante. Bem, agora falaremos então das 5 últimas reações, né, das 10, que corresponderão à fase de pagamento. Será nessa fase de pagamento que serão produzidos 4 moléculas de ATP e 2 moléculas de NADH por glicose. Esse NADH também irá gerar energia lá na cadeia transportadora de elétrons. Então, o produto parcial da fase de preparação, ou fase de ativação, serão 2 moléculas de gliceraldeído trisfosfato derivadas de uma glicose. Ok? Então, essas 2 moléculas, a partir de agora, pessoal, todas as reações que eu mostrar aqui para vocês, considere que elas estão ocorrendo em duplicata. Por que duplicata, professor? Porque nós temos 2 moléculas de gliceraldeído trisfosfato. Por que 2? Porque elas vieram de uma glicose. Uma glicose tem 6 carbonos, cada gliceraldeído possui 3 carbonos. Então, como houve a quebra na reação na etapa de número 4, como eu mostrei para vocês, o produto da fase de ativação, ou da fase preparatória, serão 2 moléculas de gliceraldeído trisfosfato. Ok? Então, a partir de agora, tudo isso aqui vai ocorrer em duplicata. Então, na sexta reação, que é a primeira da fase de pagamento, essas 2 moléculas de gliceraldeído trisfosfato, elas serão fosforiladas, porém, não mais fosforiladas pelo ATP. Não será mais gasto ATP aqui. Será adicionado um fosfato inorgânico a essa molécula. Ou seja, um segundo fosfato será adicionado a essa molécula, porém esse fosfato será um fosfato inorgânico. E essa adição ela será acompanhada também de um processo de oxidação dessa molécula. Então, o gliceraldeído trisfosfato sofrerá 2 modificações aqui. Primeira modificação, a adição de um fosfato inorgânico na posição 1 da carbonila, está aqui. Ó. E a segunda modificação mais importante, a oxidação dessa molécula. Oxidação e retirada de elétrons. Então, esse processo de oxidação será catalisado pela enzima gliceraldeído trisfosfato desidrogenase, aportuguesando desidrogenase. Todas as vezes que nós observarmos uma desidrogenase atuando no metabolismo, com certeza nós estaremos ou consumindo ou produzindo um FADH2 ou um NADH. Certo? Nós estaremos ou produzindo ou consumindo um NADH ou um FADH2, que nós veremos em outras vías metabólicas. Então, essa reação é importante por quê, pessoal? Porque nessa reação também ocorrerá a redução do NAD+, que é um transportador de elétrons importante no metabolismo, né, a NADH, que é a versão reduzida desse transportador. Então, o NADH, qual a diferença de um NADH para o NAD+? O NADH está conduzindo, está transportando, nesse caso, 2 elétrons. Esses 2 elétrons vieram de onde? Vieram do gliceraldeído trisfosfato. É uma reação de óxido-redução, ou seja, esse intermediário será oxidado e esse NAD+, será reduzido a NADH. Função do NADH, pessoal. O NADH irá fornecer esses elétrons na cadeia transportadora de elétrons, onde serão gerados mais ATPs. Em geral, 3 ATPs para cada NADH é formado. Nós veremos isso na aula, né, de cadeia transportadora de elétrons no processo de fosforilação oxidativa. Ok? Um outro ponto que eu chamo a atenção dessa reação, é uma reação importante, que essa reação, para que ela ocorra, faça necessário que esteja presente aqui o NAD+ oxidado, o NAD+ sem os elétrons, porque é ele que vai receber esses elétrons aqui do gliceraldeído trisfosfato, que, em última análise, né, tem origem lá na dieta.
Tá? Eu chamo a atenção a esse ponto porque na fermentação lática e na fermentação alcoólica, essa reação aqui vai ser importante, por isso que eu estou chamando a atenção aqui a esse fato. Produtos da reação, além do NADH, o glicerol de 3-fosfato será então oxidado e fosforilado a 1,3-bifosfoglicerato. Então, 2 fosfatos da molécula e a molécula foi oxidada para 1,3-bifosfoglicerato. Ok? Na reação de número 7, será a reação de transferência do grupo fosfato do 1,3-bifosfoglicerato para o ADP. A reação de número 7, juntamente com a reação de número 10, são as reações mais importantes da via. Por quê? Na reação de número 7, ocorrerá a produção dos primeiros ATPs da via glicolítica, ocorrerá o início do pagamento desse ATP que foi gasto na fase preparatória. Então, esse 1,3-bifosfoglicerato, como disse a vocês, é uma molécula muito instável. Ela possui 2 fosfatos, é uma molécula de 3 carbonos, mas que possui 2 fosfatos associados, ou seja, possui muita carga negativa ali em um volume muito pequeno. Além também de possuir a carbonila, que por si só possui uma nuvem eletrônica considerável. Então, essa molécula possuirá um nível de energia potencial química muito grande, de forma que essa molécula será um substrato ideal para transferir esse fosfato, um dos seus fosfatos, para uma molécula de ADP. O processo de transferência de um fosfato para um ADP é um processo desfavorável energeticamente. Mas para que ele ocorra, faz-se necessário que uma molécula de alta energia e bastante instável, ela gere energia que impulsionará a fosforilação do ADP para ATP. Então, nesse caso, serão convertidos então o 1,3-bifosfoglicerato doará um fosfato para o ADP, gerando ATP, certo? E 1,3-bifosfoglicerato será convertido em 3-fosfoglicerato, ou seja, o fosfato na posição ele vai sair para o ADP. A enzima que catalisa esse processo, pessoal, é a enzima fosfoglicerato quinase, ou fosfoglicerato sinase, ok? E o processo em si possui um ΔG, resultante de menos 18,5 kJ por mol de 1,3-bifosfoglicerato e de ADP, ok? Então, a importância dessa reação, é nessa reação que se começa a ser gerados os ATPs na via glicolítica. Então, uma reflexão aqui parcial. Se até agora a via glicolítica ela estava sendo custosa para a célula, porque 2 ATPs foram gastos, é justamente na etapa de número 7 que esses 2 ATPs eles são pagos. Por quê? Lembrando que esse processo todo acontece em duplicata, porque esse 1,3-fosfoglicerato, na verdade, são 2 vindos da glicose. Nesse caso, então, serão geradas 2 moléculas de ATP. Então, tudo isso aqui está ocorrendo em duplicata. Então, são gerados 2 ATPs, como foram gastos 2, então até agora, até o momento, na etapa 7, de 10 reações, nosso saldo se tornou 0. Na reação de número 10, nós vamos ver que serão produzidos 2 ATPs a mais, então nesse caso teremos um saldo positivo de mais 2 moléculas de ATP. Ok? E como toda sinase, nós teremos aqui o magnésio aqui envolvido na reação. A reação de número 8, pessoal, é uma reação simples, Ela é uma reação de preparatória para as reações 9 e 10, nesse caso, que é uma isomerização simples, um isômero de posição, uma reação de isomerização, onde o 3-fosfoglicerato, que era derivado do 1,3-fosfoglicerato, ele será convertido em 2-fosfoglicerato. O que vai mudar nessa reação, pessoal? Basicamente a transferência desse fosfato da posição 3 para a posição 2. Basicamente isso. Tá ok? A enzima que catalisará esse processo será a fosfoglicerato mutase, como o próprio nome já diz, ela vai mudar a posição do fosfato do carbono, da hidroxila do carbono 3 para a hidroxila do carbono 2. A reação depende aqui do magnésio. Esse 2-fosfoglicerato, ele já é um composto que possui uma certa instabilidade adicional. Por quê? Porque esse fosfato ele vai estar mais próximo a esse ânion carboxilato aqui, ó. Esse grupo carboxilato, ou seja, nós teremos uma tensão na molécula, certo? E essa reação, essa molécula, essa 2-fosfoglicerato, agora na reação de número 9, ela sofrerá um processo de desidratação, certo? Ou seja, a perda de uma molécula de água, gerando um composto muito importante, já estou falando da reação de número 9, chamado fosfenol piruvato, ok? Então ocorrerá aqui uma desidratação,
A enzima que catalisará esse processo é a enzima enolase, certo? Então, o 2-fosfoglicerato será convertido em fosfenolpiruvato. Esse fosfenolpiruvato, pessoal, ele nós chamamos de composto rico em energia da via, ou CRE. Por que composto rico em energia? Ele é o composto mais instável da via glicolítica. Ele é o composto que possui mais energia potencial na via glicolítica, dos intermediários eu me refiro. Por quê? Porque ele possui muitas nuvens eletrônicas, uma próxima a outra, nesse caso, o que põe muita instabilidade nessa molécula. Nós temos aqui uma ligação dupla, temos aqui um fosfato e temos aqui um carboxilato, ou seja, essa molécula é altamente instável. E por conta dessa instabilidade do fosfenolpiruvato, ele terá energia potencial para abastecer a 10ª reação, que eu falarei para vocês, que é a reação onde serão produzidos os outros 2 ATPs. Tá? É como se eu subisse aqui uma ladeira para poder justamente descer, pegar impulso, né? Então o fosfenolpiruvato seria isso, tá? Tanto é que na reação seguinte, na última reação da via glicolítica, ocorrerá a produção, né, de mais 2 moléculas de ATP, que é a transferência do grupo fosfato, aqui do grupo fosforil, do fosfenolpiruvato, nesse caso com um composto altamente instável, para uma outra molécula de ADP, gerando mais ATP, nesse caso, e como subproduto gerando aqui o piruvato. Lembrando que tudo isso aqui acontece em duplicado, então serão mais 2 ATPs sendo produzidos, sendo gerados aqui nessa reação. Ok? Essa reação ela depende de uma enzima chamada piruvato quinase, como um dos subprodutos gerados aqui nesse caso será o piruvato, que possui 3 carbonos. Né? A enzima aqui é uma enzima quinase, então por quê? Porque ela vai fosforilar o ADP a ATP, né? Gerando os 2 últimos ATPs aqui nesse caso da via glicolítica. Uma reação que tem o ΔG negativo. Então dessa forma, pessoal, até agora o que nós tivemos aqui? Nós tivemos o gasto de 2 ATPs na fase preparatória e nós vimos aqui na reação 7 dessa fase de pagamento. Tivemos o pagamento desses 2 ATPs, certo? Na reação de número 7. Aí, até então ficamos com saldo de número 0. Somente na etapa de número 10 nós teremos a produção dos 2 ATPs a mais aí na via glicolítica. Então são produzidos 4 ATPs, mas como 2 são gastos, teremos um saldo de 2. Além disso, na fase de pagamento, nós vimos que na reação de número 6 são produzidos 2 moléculas de NADH ou glicose. E lembrando que esse processo acontece duplicado, porque uma glicose irá gerar 2 compostos de 3 carbonos. 2 compostos de 3 carbonos. E lembrando também, pessoal, que um subproduto, na verdade um produto final também da via glicolítica muito importante, será o piruvato. O piruvato, se você pode observar, é uma molécula de 3 carbonos. A glicose possui 6 carbonos, então serão gerados 2 piruvatos aqui nessa via. E o piruvato, ele possui certos destinos na célula. Né? Ele pode sofrer uma descarboxilação oxidativa e ser convertido a acetil-CoA e continuar o processo de respiração celular. Ele pode servir como precursor na biossíntese de certos aminoácidos. Ele pode sofrer um processo também de fermentação lática em células humanas, em fibras musculares e também em hemácias, gerando lactato. Nós vamos ver a importância disso depois. Então o piruvato ele é um intermediário muito importante, nesse caso, na via glicolítica, né, no metabolismo geral. Né, e outras vias metabólicas que falaremos mais adiante, como a gliconeogênese, nós falaremos mais adiante no curso. Tá ok? Bem, pessoal, então com isso nós temos o balanço geral da via glicolítica, onde uma glicose irá gerar 2 moléculas de piruvato, 4 ATPs, né, e 2 moléculas de NADH. Serão gerados 4 ATPs, porém o saldo será de 2, porque nós gastamos 2 ATPs na fase, a fase preparatória, a fase de ativação. Então, inicialmente, né, resumindo aqui, serão investidos 2 ATPs para ativar essa glicose, e ainda na fase preparatória, essa glicose será quebrada em 2 moléculas de 3 carbonos. Então, uma molécula de 6 carbonos será convertida em 2 moléculas de 3 carbonos, que nesse caso será o gliceraldeído 3-fosfato. Cada gliceraldeído 3-fosfato sofrerá, né, o mesmo processo, aqui nesse caso. Qual processo? A conversão desse gliceraldeído a piruvato, mas no meio do caminho serão gerados 2 NADHs, certo? Né, um NADH para cada gliceraldeído 3-fosfato e 2 ATPs para cada gliceraldeído 3-fosfato. Resultando então na produção de 4 ATPs,
né, 2 para cada gliceraldeído trifosfato, que é convertido a piruvato, e 2 NADHs, 1 para cada gliceraldeído trifosfato, que é convertido em piruvato, certo? São gerados 4 ATPs nessa via glicolítica, na via glicolítica, porém um saldo é de 2 porque foram gastos 2 ATPs na fase de ativação, ok? Então esses 2 ATPs são gastos, né? E o interessante também, pessoal, que chamando a atenção esse fato, que uma molécula importante também gerada aqui será o NADH. Ok? Por quê? Porque o NADH, a função dele é gerar, é conduzir esses elétrons que vindos da glicose para a cadeia transportadora, aonde cada NADH irá resultar na produção de 3 ATPs. Ok? E um outro ponto importante também, né? Na via glicolítica, né? Esses ATPs gerados na via glicolítica, eles foram gerados mediante um processo chamado de fosforilação a nível do substrato, né, que ocorre aqui nesse caso nas etapas 7 e nas etapas 10, na etapa 10, perdão. Então na etapa 7 e na etapa 10 ocorre o processo de fosforilação a nível do substrato. O que é isso, professor? É quando ocorre a formação de ATP na própria reação bioquímica. Como eu falei com vocês na aula passada de bioenergética, nós temos 2 mecanismos de produção de ATP, a fosforilação a nível de substrato, quando é formado ATP na própria reação bioquímica, e nós temos também um processo mais importante, que falaremos nas aulas seguintes, que é a fosforilação oxidativa, onde a maior parte dos ATPs da célula serão formados a partir do NADH e do FADH2. Eu vou falar nas aulas adiante. Ok? Então, só chamando a atenção aqui para esses dois mecanismos, né, de produção de ATP. Esse caso foi uma fosforilação a nível do substrato que aconteceu, que gerou esses 4 ATPs aqui. Bem, e para onde vai esse piruvato, pessoal? Então, nós vimos que uma molécula de glicose, né, irá gerar 2 moléculas de piruvato, além dos produtos, né, ricos em energia, como o ATP em si, como o NADH, certo? E qual o destino desse piruvato? Esse piruvato, do ponto de vista catabólico, ele possui 2 destinos. Embora ele possua outros destinos se considerarmos vias anabólicas, como biossíntese de aminoácidos, como a própria biossíntese da glicose no processo de gliconeogênese, que eu vou falar com vocês no módulo 3. Mas do ponto de vista catabólico, ele possui 2 destinos possíveis. O principal deles será o processo de respiração celular, né, onde esse piruvato, em um processo irreversível, né, ele será convertido a acetil-CoA, né, e será transferido aqui para a matriz mitocondrial. Lembrando, pessoal, que a via glicolítica ela ocorre no citosol, ok? E é um processo em si anaeróbico. Então, a via glicolítica ela não depende do oxigênio, é um processo anaeróbico, a via glicolítica em si. Somente as etapas que ocorrem na mitocôndria são etapas aeróbicas, que dependem do oxigênio. Nós vamos falar disso nas próximas aulas. Mas a via glicolítica em si, ela não depende do oxigênio. Ela ocorre no citosol, porque as 10 enzimas, né, presentes ali, que farão as 10 etapas, que catalisarão essas 10 etapas, estão presentes no citosol. Ok? Então esse piruvato ele pode seguir aqui a respiração celular, ser convertido a acetil-CoA, né, e que será transferido, né, simultaneamente aqui para a matriz mitocondrial, aonde o acetil-CoA iniciará, né, a segunda etapa do processo, que é o ciclo de Krebs, nesse caso. E também, consequentemente, as outras etapas que falaremos na próxima aula. Porém, em certos tipos celulares, né, considerando aqui fibras musculares esqueléticas em condições de hipóxia, né, quando nós temos pouco oxigênio ali no tecido, e também em hemácias, esse piruvato ele pode ser reduzido a lactato. Isso em células humanas, né, gerando aqui a fermentação lática, que eu vou explicar para vocês o porquê que ela acontece, certo? Em humanos ela acontece em fibras musculares esqueléticas e em hemácias, ok? Em condições normais. Nós temos algumas condições patológicas que geram também, que resultam também na fermentação lática, nós falaremos mais adiante no curso, ok? E a fermentação alcoólica, né, que ocorre em bactérias e leveduras, que é justamente a conversão do piruvato a etanol, que é o processo fermentativo de produção de bebidas, produção de pães também, que gera também o CO2 também, que faz inchar a massa. Eu vou falar desses processos rapidamente nos próximos slides. Bem, a fermentação lática é não é uma via metabólica, ela é um complemento, na verdade, da via glicolítica, e ela é um processo muito importante. Por quê? Então, olha só,
Qual é o propósito da fermentação lática em si? O propósito dessa fermentação lática não é gerar ATP em si, né? Por que eu falo isso? Porque o que nós chamamos de fermentação lática, na verdade, consiste na via glicolítica associada a essa reação bioquímica aqui, ó, que é a conversão do piruvato a lactato, ok? Então, o que nós chamamos de fermentação lática, aqui nesse caso, é a via glicolítica associada de uma 11ª reação, que é qual a reação? De número 11. Qual seria? A conversão desse piruvato, ao invés de ele entrar para a mitocôndria e ser convertido em acetil-CoA e gerar ali mais ATPs ali, né? Nesse caso, como nós não temos oxigênio na célula, né, ocorrerá a fermentação lática, conversão do piruvato a lactato. E por que a célula faz isso? A enzima que catalisa esse processo chama-se lactato desidrogenase, e como eu disse a vocês, toda desidrogenase ela envolve a produção ou consumo de NADH. Então, por que essa reação é importante? Porque a fermentação lática em si ela não produz energia, pessoal. Tá? Essa etapa não produz energia, mas ela faz algo muito importante, que é o quê? A regeneração do NAD+. Tá, professor? E daí? Por que o NAD+ é importante? Olha só. Então, o que a fermentação lática vai fazer? Ela vai pegar um NADH que foi gerado lá na via glicolítica, certo? Na conversão de glicose a piruvato, certo? Aí você pergunta, mas professor, mas o NADH ele não é importante para poder gerar ATP lá na mitocôndria? Por que a célula então está gastando o NADH que foi gerado com tanto custo aqui na via glicolítica? Por que a célula faz isso? Né? No caso de células que fermentam, realizam fermentação lática, ela precisa consumir um pouco desse NADH que foi gerado. Por quê? Porque ao fazer isso, ela vai pegar esse NADH e vai reoxidar esse NADH a NAD+. Aí, nesse caso, o piruvato será reduzido a lactato, gerando assim um ácido lático ou lactato. Processo que ocorre muito nas fibras musculares esqueléticas e nas hemácias. Agora, por que é importante uma fibra muscular esquelética que está em condição de hipóxia regenerar esse NAD+? Por que isso é importante? Porque imagine você agora uma fibra muscular esquelética que não possui oxigênio suficiente para realizar a respiração celular e que precisa produzir muita energia de forma rápida, como no caso um corredor, um sprintista, né, que vai correr 10 segundos de forma muito intensa. Então essas fibras musculares elas não terão uma oferta de oxigênio satisfatória nos primeiros momentos, mas elas precisam de muita energia, muito ATP. Então ela precisa produzir ATP de uma forma rápida. E a forma como ela produzirá essa energia será via fermentação lática, que é o processo de via glicolítica mais a redução do piruvato a lactato. Mas por que é importante? Para regenerar o NAD+. Tá, professor, e daí? Mas por que o NAD+ é importante ser regenerado nessa situação de fermentação? Porque imagine você que um indivíduo aqui, como o Usain Bolt, por exemplo, está gastando muita energia. Né? Ele está gastando muita energia aqui nesse caso, e as fibras musculares precisam de mais energia. Só que, à medida que ele vai consumindo glicose e gerando piruvato e ATP, você concorda que lá na etapa de número 6, o NAD+ vai sendo consumido? Vamos voltar na etapa de número 6 para você poder relembrar isso. Então, na etapa de número 6, aqui, ó. Na etapa de número 6, o que acontece? Nós vimos que ocorre a produção do NADH. Então, se o indivíduo está consumindo muita glicose, essas reações todas têm uma taxa de atividade muito alta, de forma que muito NAD+ está sendo consumido na célula para se gerar o NADH. No entanto, como o consumo de glicose é muito alto, à medida que o indivíduo vai, nesse caso, consumindo glicose, ele vai exaurindo as concentrações de NAD+, de forma que vai faltar NAD+, nessa célula, nessa fibra muscular esquelética. Em uma condição de respiração celular, esse NAD+ será regenerado pelo próprio processo de fosforilação oxidativa, pela própria cadeia transportadora de elétrons, no contexto da respiração celular, que eu vou explicar nas próximas aulas. Mas uma situação de fermentação lática, uma situação que o indivíduo está com um trabalho intenso ali, realizando fermentação lática, numa situação de hipóxia, com pouco oxigênio, ele vai fazer fermentação lática. No entanto, para que o NAD+ não acabe ali na célula, ele precisa ser regenerado. Por que o NAD+ é importante? Porque ele é um dos substratos aqui da etapa de número 6 da via glicolítica. Ou seja, a reação de número 6 ela tem como um dos substratos o NAD+.
Então, se o NAD+ acaba na célula, certo? Se o NAD+ acabar na célula, na fermentação lática, no indivíduo que está realizando um esforço físico muito grande, vocês acham que a via glicolítica ela vai continuar? Vocês acham que essa reação ela vai acontecer se não tem NAD+? Não, essa reação ela vai parar. Se essa reação para, que é a reação de número 6, toda a via glicolítica para, o indivíduo não conseguirá, nesse caso, produzir os ATPs, né? Então, a fermentação lática ela é importante para o quê? Regenerar o NAD+, para que a via glicolítica ela continue acontecendo, mesmo em condições de hipóxia. Então, voltando lá naquele slide, voltando no slide. Então, a fermentação lática ela é importante por quê? A fermentação lática ela é importante por quê? Para regenerar o NAD+, certo? Para justamente manter aquela reação de número 6, que depende do NAD+, funcionando, atuando, e assim garantindo que a via glicolítica não vai cessar por falta do oxigênio, né? Porque não existe aqui nesse caso a fibra muscular está em condições de hipóxia, certo? Então, a célula não precisa do lactato. O lactato é um subproduto, né, dessa fermentação lática. A redução do piruvato ao lactato, o lactato ele é um subproduto dessa fermentação lática. O importante aqui nesse caso é a regeneração do NAD+, que é importante para manter a reação de número 6 da via glicolítica funcionando. Então essa é a resposta. A fermentação lática tem como principal objetivo regenerar o NAD+, para que a via glicolítica, em especial a etapa de número 6, a via glicolítica, continue atuando, mesmo em condições de hipóxia. Por que eu falo mesmo em condições de hipóxia? Porque em uma condição de normóxia, esse NAD+, já é regenerado pela mitocôndria, pela cadeia transportadora de elétrons, que eu falarei, né, com você nas próximas aulas. Tá ok? Como subproduto será gerado aqui o lactato, e o lactato, quando o indivíduo realiza, nesse caso, um exercício físico muito intenso, as altas concentrações de lactato gerarão aquele processo de cãibra, né? O indivíduo que sente aquelas dores musculares devido à alta concentração de lactato. Tá? O lactato gerado na fibra muscular esquelética, ele pode ser reconvertido, né, em glicose novamente, né, um processo chamado gliconeogênese que o fígado irá realizar, né, que eu vou explicar para vocês mais adiante no curso. É um ciclo importante chamado ciclo da glicose-lanina, né, não se preocupe com isso agora, eu vou explicar em uma aula adequada lá no módulo 3 para vocês, ok? Bem, o outro tipo de fermentação que tem os mesmos objetivos, né, como eu falei, toda fermentação tem como objetivo regenerar o NAD+, para que a via glicolítica não pare, né, e toda fermentação ela vai ocorrer em situações normais, fisiológicas, na ausência do oxigênio ou com pouco oxigênio, né, nós temos em leveduras e bactérias, obviamente não em células humanas, né, a fermentação alcoólica. Na verdade, o nome da fermentação ela se dá pelo subproduto que é gerado. Se é o lactato, fermentação lática, se é o etanol, fermentação alcoólica. Então, basicamente, na fermentação alcoólica, o propósito será o mesmo, é regenerar o NAD+, porém, serão duas etapas. O piruvato vai sofrer uma descarboxilação, gerando acetaldeído, e esse acetaldeído, essa carbonila do acetaldeído, será reduzida pelo NADH, regenerando o NAD+, que é o grande objetivo aqui da fermentação, e como subproduto será gerado o etanol. Né? Esse processo é importante, em especial Saccharomyces cerevisiae, que é a levedura que vai fermentar ali, né, vários açúcares para gerar várias bebidas, como a cerveja, né, e outras mais, bem como, né, no processo de produção de pães, né, ela é muito importante. No caso da produção de pães, o importante não é a geração do etanol em si, mas sim o CO2 que é liberado na primeira reação. Tá? Esse CO2 que é liberado, quando a massa descansa, ele fará com que essa massa incha. Por isso que a sua vozinha lá do interior, né, fazendo aqui uma analogia, ela pegava o pão com o fermento, né, com a levedura, assim que ela preparava a massa, ela pegava uma bolinha e colocava em um copo d'água. Essa bolinha afundava. Então, logo o processo de fermentação ocorria, nesse caso era gerado ali o CO2 e também um pouco de etanol, o que acontece? Esse CO2 que é gerado, ele vai fazer com que a massa inche, a densidade dessa massa vai diminuir e um pedacinho ali de massa ele vai começar a flutuar na água.
Então, quando ele flutuava na água, quando ele subia ali na água, né, a sua avó ela entendia que a massa já estava boa para ser assada, porque o pão já havia crescido, né? E assim ela assava o pão, né? O etanol que era gerado, né, nesse caso, ele evaporava, obviamente, porque o etanol ele é volátil, ok? Estou explicando aí também o processo aí da produção de pães, ok? Na indústria também, né, indústria alimentícia, na produção também de iogurtes, nesse caso, né, aqui, pessoal, tem um erro aqui é fermentação alcoólica, tá? Vocês corrijam aí, aqui não é fermentação lática, mas sim fermentação alcoólica, tá? Fermentação alcoólica, eu esqueci aqui de corrigir o slide, tá? Vocês corrijam aí, por gentileza. E fermentação alcoólica aqui, tá? Corrijam aí. Tá? Então, o que acontece? Né? Na indústria, né, na produção de cerveja, por exemplo, né, o malte, né, ele é colocado aqui, nesse caso, uma fonte de carboidratos, nesse caso, uma fonte de monossacarídeos ou de sacarídeos, e ela será fermentada pela levedura, gerando o etanol, né, e gerando a bebida em si, né, nesse caso. É claro, explicando de uma forma muito simplória o processo. Então, comparação da fermentação alcoólica com a fermentação lática. Ambas terão um saldo de 2 ATPs, porque, como eu expliquei para vocês, a fermentação lática e alcoólica elas estão associadas à via glicolítica, então o saldo é o mesmo. O que vai diferenciar uma da outra será a forma com a qual o NADH será oxidado, será regenerado nesse caso. A regeneração do NAD+, ela se dá devido à redução do piruvato a lactato, na fermentação lática, que ocorre em células humanas, que ocorre em fibras musculares esqueléticas, nas hemácias. A regeneração do NAD+, na fermentação alcoólica, ela ocorre mediante a conversão do piruvato a etanol, ok? O que vai mudar de uma para outra é apenas o produto final obtido na via. Porém, o propósito das duas é o mesmo, regenerar o NAD+. Então, se eu perguntar na prova qual é o objetivo final das fermentações, no caso, fermentação alcoólica e fermentação lática. Resposta: regenerar lá demais para que a via glicolítica continue acontecendo mesmo em condições anaeróbicas, né, e continue se gerando assim ATP mesmo em condições de uma condição anaeróbica, né, nesse caso, ou uma condição de hipóxia, né, que acontece bastante, né, em fibras musculares esqueléticas e também nas hemácias, nesse caso, que não possuem mitocôndrias, hemácias maduras, né? Então, uma observação importante em bioquímica, pessoal, que diferencia por que a fermentação é uma respiração. Então, nós chamamos de processo de respiração em bioquímica, né, no metabolismo, quando o aceptor final dos elétrons do NADH é, nesse caso, uma molécula inorgânica. Ok? Então, em um processo respiratório, por exemplo, na respiração aeróbica que nós realizamos, né, o aceptor final de elétrons, nesse caso, é o oxigênio que você inspira e ele será convertido à água. Ele vai receber os elétrons de quem? Do NADH e do FADH2 que forem gerados no catabolismo, tá? O processo de respiração normal. Então, toda vez que o aceptor final desses elétrons for uma molécula inorgânica, exemplo, o oxigênio na respiração aeróbica, nesse caso nós temos um processo de respiração. Então, existem bactérias que têm outras moléculas inorgânicas que atuam como aceptor final de elétrons. Nesse caso, vocês verão isso em microbiologia. Um processo fermentativo, diferentemente de um processo de respiração, ele ocorre quando o intermediário orgânico, nesse caso o metabólito, nesse caso, ele atua como aceptor final de elétrons, né? É o que acontece aqui no processo de fermentação lática e fermentação alcoólica. Nesse caso, o aceptor final de elétrons, nesse caso, será ou o piruvato, né, na fermentação lática, ou acetaldeído na fermentação alcoólica. Como vocês observam aqui, ó. Na fermentação alcoólica, o aldeído será o aceptor final dos elétrons do NADH, nesse caso, né? Na respiração, quem receberia esses elétrons, nesse caso mediante os complexos ali da cadeia transportadora, em última análise será o oxigênio. Aqui nesse caso, na fermentação, será o acetaldeído, né, gerado pelo piruvato, gerando assim, né, o etanol, que é a versão reduzida do acetaldeído, né? Na fermentação lática, nesse caso, o piruvato, que será o receptor final de elétrons desse NADH, gerando aqui a molécula reduzida lactato. Ok? Então, na fermentação, serão intermediários orgânicos que atuarão como aceptores finais de elétrons. Bem, pessoal,
Um ponto importante também com relação à fermentação lática é a sua atuação em células tumorais. Então, basicamente, né, antes de nós falarmos do efeito Warburg, né, uma célula normal, no caso que faz o efeito Pasteur, né, o Pasteur ele postulou, né, essa observação importante da seguinte forma: uma célula que pode fazer tanto a respiração celular, né, como a fermentação lática. Inicialmente ele analisou Saccharomyces cerevisiae, né, que é a levedura, né, mas também nós temos tipos celulares também humanas, né, que fazem isso, como a fibra muscular esquelética, por exemplo. Então, numa situação de normóxia, né, que uma quantidade, uma pressão de oxigênio normal na célula, a célula sempre irá preferir, nesse caso, realizar a respiração celular. Pelo seguinte motivo, porque a respiração celular ela tem um saldo de ATPs muito maior. Ela produz em média de 36, 36, 38 ATPs por mol de glicose oxidado. Então é um processo muito mais, digamos assim, rentável para a célula. Certo? Agora, quando essa célula possui uma situação de hipóxia, que é uma baixa pressão de oxigênio, no caso células que conseguem fazer a fermentação lática, como a fibra muscular esquelética, ela irá produzir o ATP por um processo mais rápido, porém um processo menos favorável energeticamente, que é a fermentação lática. Né? Nesse processo de fermentação lática, para cada glicose metabolizada, são gerados apenas 2 mols de ATPs, né, por glicose. Por que 2 mols de ATP? Porque o processo de fermentação lática ele é associado à via glicolítica mais a redução do piruvato lactato. Como na via glicolítica o saldo é de 2 ATPs, são 2 ATPs, né? Produzem 4 ATPs, mas são gastos 2, então o saldo será de 2. Nesse caso, então a fermentação lática é um processo, energeticamente falando, menos favorável do que a respiração celular. A respiração celular é um processo que produz muito mais energia, 19 vezes em média, ok? Basta você pegar, por exemplo, na verdade o número é 38, né, o número correto, basta você pegar 38 dividido por 2, né, será 19 vezes mais ATPs produzidos por mol de glicose em comparação com a fermentação lática. Tá? E o que vai definir se uma célula vai fazer a respiração ou a fermentação, isso será definido pela presença ou ausência do oxigênio, isso chama-se efeito Pasteur, ok? Obviamente nas células que conseguem fazer a fermentação lática, né? Agora, existe um outro efeito que é observado em células tumorais no câncer, que é o efeito Warburg, né? Inclusive o Otto Warburg, que foi o médico alemão responsável por observar esse fenômeno, ele ganhou o prêmio Nobel em 1931, né, de Fisiologia e Medicina. Basicamente ele observou o seguinte, que células tumorais, independentemente se possuem oxigênio normal, né, uma normóxia, ou estão em hipóxia, isso independe da situação da célula, né, elas preferencialmente irão realizar a fermentação lática. Ou seja, a célula tumoral ela vai realizar o processo que produz menos ATP por mol de glicose, certo? Enquanto que a fermentação aeróbica, os genes que codificam as enzimas das vias de respiração celular terão uma expressão bastante reduzida na célula tumoral, no processo de carcinogênese. Enquanto que genes relacionados à fermentação lática terão uma superexpressão em uma célula tumoral. Ou seja, a célula ela irá realizar o processo que produz menos energia por mol de glicose. Então, dessa forma, uma célula tumoral, para ela produzir a mesma quantidade de ATP que uma célula normal produz, ela precisa queimar muito mais glicose, 19 vezes mais glicose do que uma célula normal. Por quê? Porque ela realiza um processo que produz apenas, né, 2 mols de glicose de ATP por glicose. Aqui eu coloquei 4, mas o saldo é de 2. Então, para cada glicose que uma célula tumoral consome, ela produz 2 ATPs. Certo? E uma célula normal produz 36 e 38 ATPs. Certo? Então, quer dizer que essa célula tumoral, para que ela produza a mesma quantidade de ATP que uma célula normal, ela precisa consumir 19 vezes mais glicose para se chegar àqueles 38 ATPs. Porque elas conseguem produzir 2 ATPs por mol de glicose. Aqui está 4 porque é devido à produção, mas eu me refiro ao saldo nesse caso, 2 ATPs. Ok? Então a célula tumoral ela gasta muito, ela consome muita glicose, certo? Isso tem uma série de implicações patológicas, inclusive. A gente vai falar um pouquinho, pincelar na aula de hoje, mas vamos falar melhor na disciplina de oncologia, ok? Bem, então um processo normal na respiração aeróbica, né?
uma célula normal que está em uma situação de normóxia, o piruvato, né, tão logo ele é produzido via o processo de glicólise, ele é transportado, nesse caso, para a matriz mitocondrial, onde um processo chamado descarboxilação oxidativa, processo irreversível, né, aonde ele continuará então a ser oxidado no ciclo de Krebs e, em última análise, serão gerados NADH e FADH2, que serão oxidados na cadeia transportadora de elétrons pelo processo de fosforilação oxidativa, no qual serão produzidos 38 ATPs por molécula de glicose que entrar na célula. Esse é o processo de respiração aeróbica, é uma célula normal, né? E o receptor final de elétrons, nesse caso, do NADH e do FADH2, gerado aqui no ciclo de Krebs, que eu vou explicar nas próximas aulas, será o oxigênio. Por isso que é uma respiração aeróbica, né? Então, em média, nós teremos um saldo de 38 ATPs, né, por glicose catabolizada. Então, numa situação normal, numa célula normal que está numa situação de normóxia, né, essa célula não irá realizar a fermentação lática. Lembrando que apenas fibras musculares esqueléticas e hemácias realizam a fermentação lática em células humanas. Exceção, células tumorais realizarão a fermentação lática pelo efeito Warburg. Isso já seria aqui numa célula tumoral. Então, qual é a exceção? Disse a vocês que em indivíduo saudável, apenas as hemácias e as fibras musculares esqueléticas realizam de forma fisiológica, de forma normal, a fermentação lática. Porém, em um indivíduo que está no processo de hiperplasia, né, em algum tecido, né, ou algum grupo de células, elas adotam um fenótipo de hiperplasia que evolui para uma neoplasia e assim nesse caso o processo de carcinogênese em si, né, de formação de um tumor maligno nesse caso, essas células, elas mesmo sendo células de tecidos que não realizavam nesse caso a fermentação lática em condições normais, essas células tumorais já carcinogênicas produzirão, né, realizarão a fermentação lática. E aí nesse caso, mesmo na presença do oxigênio, certo? Essa célula ela não irá realizar, né, o efeito Pasteur, que é a escolha da respiração celular quando nós temos muito oxigênio. Mesmo com o oxigênio presente, essa célula não vai realizar a fosforilação oxidativa, ela vai basicamente realizar apenas a fermentação lática, que é o processo menos vantajoso energeticamente. Então, isso terá como consequência um alto consumo de glicose para que essa célula consiga produzir os mesmos 38 ATPs, vamos pensar assim, que uma célula normal produziria apenas com uma glicose. Então ela vai gastar aí muito mais glicose para produzir uma quantidade igual de ATP. Então ela produz pouco ATP por glicose, devido ao processo de fermentação lática. E essa célula vai consumir bastante glicose e no caso do câncer, devido a mudanças na expressão gênica da célula, devido a mutações que ocorrem, essa célula possui outros aspectos fenotípicos mais dramáticos. Ou seja, é uma célula que tem uma ampla capacidade proliferativa, então essa célula gasta muita energia. É uma célula que está em divisão celular constante, ou seja, um crescimento celular acelerado, devido a fatores de crescimento, a fatores de transição promitóticos que são produzidos, são superexpressos nessas células, e isso basicamente fará com que essa célula tenha um consumo absurdo de glicose, porque ela precisa de muita energia para poder alimentar esse processo proliferativo, é um processo de crescimento celular desenfreado, vamos dizer assim, acelerado, descontrolado, certo? Acentuado. No entanto, ela usa um mecanismo de produção de energia mais ineficiente possível. Então ela vai gastar muita glicose para poder abastecer esse processo patológico, né? E aí, dentro dos mecanismos, né, dentro dos fatores de transição que são expressos nesse caso, então nós temos o fator de transição RIF1, que é o fator de transição associado à hipóxia, que ele ativará justamente esse processo, esse aspecto fenotípico da célula produzir, né, utilizar a fermentação lática, mesmo na situação de normóxia, ok? E, associado a isso, essa célula ativar genes de proliferação celular. Ou seja, é a situação mais dramática possível. A célula precisa de energia e produz pouca energia por glicose e por isso precisa consumir muita glicose, ok? Bem, e por que células tumorais fazem isso? Nós vamos ver no final da aula de hoje a via das pentosas fosfato, que é uma via importante, né?
que basicamente ela é uma ramificação da via glicolítica. Eu vou citar ela aqui para vocês agora, mas vou explicar no final da aula. Essa via é uma via simples, porém muito importante. Na via glicolítica, nós temos o segundo intermediário, que é a glicose 6-fosfato. Esse intermediário, como o metabolismo ele é todo interligado, esse intermediário ele não participa apenas da via glicolítica. Ele pode também dar início a uma via chamada via das pentoses fosfato, que eu vou explicar no final da aula. Ok? Essa via das pentoses fosfato, já adianto a vocês que ela tem dois objetivos. Gerar ribose 5-fosfato, que será basicamente o precursor dos nucleotídeos. Então, essa via é importante na produção de nucleotídeos, que em última análise é importante para o processo de replicação do DNA e, consequentemente, de divisão celular. Certo? Então, toda vez que uma célula se divide, precisa fazer a sua divisão celular na fase S do ciclo celular, ela vai ativar, dentre outras vias, a via das pentoses fosfato, porque vai produzir ribose 5-fosfato, que é o precursor dos nucleotídeos, né? E bem como vai produzir também o NADPH, não o NADH em si, mas o NADPH, que também é uma coenzima reduzida, que tem um papel importante em vias de biossíntese, vias anabólicas de biossíntese de lipídios e de outras macromoléculas. Ok? Então essa via ela vai ser ativada, no caso, em células tumorais. Porque, olha só, essa célula tumoral ela precisa de energia, vai produzir essa energia pelo meio mais ineficiente possível, porém ela precisa também de carbono para poder abastecer o seu crescimento. Então essa via das pentoses fosfato ela será muito ativa em células tumorais, até porque essa célula se divide bastante, então ela vai replicar muito o seu DNA, vai se dividir bastante, vai replicar mais DNA, vai precisar de mais ribose 5-fosfato, vai precisar de mais nucleotídeo. Tá? Então essa via é basicamente como se toda a glicose que a célula absorvesse, grande parte dela fosse canalizada para a biossíntese de nucleotídeos e de poder redutor para a biossíntese de outras macromoléculas nesse caso. Então, o objetivo nesse caso dessa célula ter um metabolismo energético ineficiente é devido ao fato dela canalizar grande parte da sua glicose para a geração de biomassa, que é importante no seu fenótipo proliferativo. Então, uma célula tumoral ela tem como fenótipo o quê? A sua ampla capacidade de proliferação, ou seja, ela tem que produzir mais membrana celular, tem que replicar mais genoma, tem que fazer mais divisão celular. Então, isso é reflexo da canalização dessa glicose para esses processos biosintéticos, em detrimento de uma perda de eficiência do metabolismo energético, de produção de ATPs. Aí você pergunta, professor, mas não é um contrassenso? É por isso que o câncer é uma doença maligna, nesse caso, porque ela vai impor sobre o indivíduo um quadro patológico grave, ampla atividade de proliferação e um alto consumo de energia, pela forma mais ineficiente possível, nesse caso. Bem, pessoal, alguns fármacos, uma questão também importante também, considerando essa via das pentoses fosfato, nós observamos o seguinte, que a única reação que é comum entre a via glicolítica, que é essa via aqui, e a via das pentoses fosfato, é a primeira reação que converte a glicose em glicose 6-fosfato, que é a reação catalisada pela hexoquinase, certo? Então, essa primeira etapa é uma etapa em comum entre a via glicolítica, a glicólise, e a via das pentoses fosfato. É uma etapa em comum. Por quê? Porque a partir da glicose 6-fosfato, ela se bifurcará entre a via glicolítica e a via das pentoses fosfato. Então, dessa forma, e como a célula tumoral também ela tem um metabolismo da via glicolítica muito mais ativo também, porque precisa produzir muita energia, por um processo ineficiente, vale sempre ressaltar, que é o efeito Warburg, essa enzima hexoquinase, que catalisa a conversão da glicose em glicose 6-fosfato, será um alvo para muitos fármacos antitumorais. Aí, nesse caso, nós temos algumas drogas que atuam como inibidores da hexoquinase, como a 2-desoxiglicose, certo? Que é o análogo de glicose, que vai realizar uma inibição competitiva, certo? Da hexoquinase, nesse caso. Nós temos a alunidamina, nesse caso, que é uma droga também que vai inibir a hexoquinase, e o 3-bromopirivato também irá inibir a hexoquinase, ok? Então são drogas que atuarão inibindo tanto a via glicolítica como a via das pentoses fosfato, como uma forma
nesse caso, de impedir esse ciclo, né, do que a célula tumoral tem de gastar muita glicose, certo? Produzindo pouca energia e ao mesmo tempo também de acelerar, de intensificar o metabolismo de produção de ribose sem fosfato e de NADPH, que atenderão vias de biossíntese de crescimento celular. Bem, pessoal, e com base nesse aspecto importante que as células tumorais consomem muita glicose, né, com base nesse fenótipo, digamos assim, existem algumas metodologias, algumas técnicas muito interessantes e muito importantes para nós determinarmos e detectarmos tanto a atividade metabólica da célula tumoral, como também a própria detecção de tumores também. É basicamente o princípio de funcionamento da técnica de PET scan, que é a tomografia por emissão de pósitrons, nesse caso. Então, no que consiste o PET scan? Basicamente, o PET scan consiste em detectar no organismo, no corpo, né, regiões onde está ocorrendo um alto consumo de glicose, certo? Um consumo anormal de glicose, certo? E no que se baseia essa técnica? Então, é utilizado um análogo de glicose chamado 2-desoxi-2-fluoroglicose, que é um análogo de glicose, que ele possui a capacidade de emitir fluorescência quando emitimos essa emissão como realizamos essa emissão de pósitrons. Então essa molécula ela sofrerá uma excitação e emitirá fluorescência. E podemos assim detectar essa fluorescência, né, em uma tomografia, por exemplo, né? E aí, no que consiste essa técnica? Como é sabido que a célula tumoral ela absorve muita glicose, ela tem um metabolismo de glicose acelerado. Também eu esqueci de falar com vocês também que uma das mudanças importantes na expressão gênica de células tumorais é a superexpressão do GLUT4 também. Uma vez que ela vai intensificar o seu catabolismo, a sua via glicolítica, e também a via fosfato, ambas dependem de glicose, então essa célula também vai superexpressar o GLUT4 também. Tá? E também outro transportador também importante, que é o GLUT1 e o GLUT2, né, que são transportadores que também independem da insulina. Né? Então ela basicamente vai expressar os transportadores que ajudarão ela a captar ainda mais glicose. Basicamente GLUT1 e GLUT2 e também um pouco de GLUT4. Tá? Nesse caso, absorvendo mais glicose, essa célula ela terá um metabolismo de glicose mais acelerado. Então no que consiste a técnica, agora falando dela especificamente? Na administração de 2-desoxifluoroglicose, que é um análogo modificado da glicose, né, onde nós adicionamos aqui um átomo de flúor na posição, no lugar da hidroxila 2'. Okay? Esse 2-desoxifluoroglicose ele tem a capacidade de emitir fluorescência quando excitado pelos pósitrons, né, que são emitidos aqui, nesse caso, no paciente. Então, a técnica consiste da seguinte forma. É administrado por algumas horas, né, esse paciente, durante um certo período de tempo, durante 24 horas, ele toma um suco, ele toma um líquido que contém apenas a 2-desoxifluoroglicose, ele não consome nenhuma outra fonte de carbono, de açúcar, nesse caso, somente esse 2-desoxifluoroglicose, de forma que todas as suas células absorvam não a glicose em si, mas a 2-desoxifluoroglicose. Então o que acontecerá? Aquelas células que apresentarem uma absorção, um catabolismo mais intenso da glicose, absorverão mais 2-desoxifluoroglicose, certo? Então, e aí o que vai acontecer? Esse metabólito, ele não consegue ser catabolizado pela via glicolítica. Ele sofre a primeira reação da via glicolítica, porém, a segunda reação em diante, ele não consegue continuar a via glicolítica. Dessa forma, ele será estocado, ele terá suas concentrações aumentadas dentro da célula tumoral, que consome bastante glicose, que absorve muita glicose. Né? Então, dessa forma, nós podemos detectar pela a emissão de pósitrons aonde estão os locais de maior concentração da 2-desoxifluoroglicose. Ou seja, que consequentemente coincidirá, né, nesse caso, com os locais de grande absorção de glicose pela célula tumoral. Então, nós temos aqui, por exemplo, nós podemos, com essa técnica, não só detectar tumores, mas também avaliarmos tratamento também com relação a certos tumores. Avaliar também se existe metástase, é uma técnica muito importante para isso. Então, por exemplo, nós temos um indivíduo aqui, ó, antes da terapia, ele possuía tumores aqui, nesse caso no fígado, 2 tumores grandes no fígado e tumores nos rins. E após a terapia, os tumores do fígado, né, desapareceram, os tumores dos rins persistiram, porém ocorreu o quê?
uma metástase aqui, ó, para a bexiga e para a uretra, nesse caso. Então, ela permite a gente não somente avaliarmos o sucesso do tratamento, a eficácia do tratamento em si, mas também mapearmos os locais, né, onde ocorreu uma metástase, nesse caso. Né? E também essa técnica ela é interessante, que ela pode ser utilizada para se avaliar também a questão também da atividade metabólica do cérebro também, do tecido nervoso. Por quê? Porque como o cérebro consome muita glicose, aqui eu não trouxe a figura, basicamente todo ele estará dessa forma mais alaranjada, né? Uma atividade metabólica muito intensa. Porém, se nós observarmos regiões mais escuras no cérebro, não coloquei aqui a foto, nós podemos observar que possivelmente são regiões onde ocorreu um derrame, onde essas células estão com uma baixa atividade metabólica. Né? Então, a contra-técnica, nesse caso, a técnica utilizada, né, na sua forma contrária, nesse caso, também pode ser utilizada para nós inferirmos patologias associadas ao baixo consumo de glicose, em especial no tecido nervoso. Ok? Então vale a pena vocês pesquisarem, estudarem bastante essa técnica aí. Bem, outros monossacarídeos, né, falando de forma geral agora, também tem a via glicolítica como sua forma de catabolismo, como sua forma de assimilação pelas células. E aí nós pensamos na lactose, com o açúcar do leite. Lactose, como nós vimos na aula de carboidratos, é um disacarídeo, né, formado por glicose e galactose. Então a glicose entrará, obviamente, aqui na via glicolítica e também a galactose, mediante a formação de um intermediário chamado UDP-glicose, certo? Que é um nucleotídeo importante para o recrutamento da galactose. Ele será convertido, né, nesse caso, em glicose 1-fosfato, que será convertido pela fosfoglicose mutase em glicose 6-fosfato, que entrará na via glicolítica. A manose também ela pode ser fosforilada pela hexoquinase, gerando manose 6-fosfato, e convertida pela fosfomanose isomerase em frutose 6-fosfato, e entrará na via glicolítica. Frutose também pode ser fosforilada pela hexoquinase, gerando frutose 6-fosfato e entrando na via glicolítica. Né? Então, e frutose vem de onde? Basicamente, né, da sacarose, que é o açúcar que nós tomamos todos os dias. Né? Então, todos os monossacarídeos, de forma geral, eles podem sim entrar de alguma forma na via glicolítica. Certo? Então, a via glicolítica ela serve não apenas para a glicose, mas para todos os monossacarídeos e sacarídeos de forma geral. Ok? Bem, um aspecto importante no tocante à lactose, né? Lactose é um disacarídeo, né, encontrado no leite animal, né, formado por galactose e glicose, é justamente a intolerância à lactose, observada muito em crianças. Né? Então, no indivíduo normal, a lactose ela será catabolizada, ela será hidrolisada, né, pela enzima beta-galactosidase, ou, né, usualmente chamada de lactase. Então, essa enzima é uma enzima importante ali no intestino delgado, que ela fará a hidrólise da lactose em galactose e glicose. E ambas terão ali seu destino na via glicolítica. No entanto, alguns indivíduos, né, e também crianças, depende muito da genética do indivíduo, eles não possuem a capacidade de produzir lactase em quantidades suficientes, de forma que essa enzima ela terá uma concentração muito baixa ou estará ausente, no caso, no intestino delgado desses indivíduos. Então, esse processo de hidrólise da lactose e conversão em galactose e glicose não ocorrerá de forma satisfatória e esse indivíduo não conseguirá absorver a galactose e a glicose. Lembrando que apenas os monossacarídeos são absorvidos, nesse caso, pelos transportadores de glúten. Né? Os sacarídeos não podem ser absorvidos, eles precisam ser hidrolizados primeiro em monossacarídeos e só então ocorrerá a absorção. Como essa enzima está ausente, essa lactose não será hidrolisada em galactose e glicose. Resultado disso, essa lactose presente ali no intestino delgado, em grandes concentrações, devido à dieta do indivíduo, né, será assimilada, será fermentada por bactérias ali da flora intestinal, e essa fermentação gerará, né, a produção de ácidos e gases que gerarão, né, a flatulência, dor abdominal, desconforto abdominal, né, caracterizando nesse caso, né, os aspectos de intolerância à lactose. Ok? Então, quais seriam os principais sintomas desse caso? Né? Náusea, cólicas, distensão abdominal, dor abdominal, gases e diarreia. Então, o indivíduo ele precisa, né, minimizar a ingesta de leite com base em lactose.
Hoje nós temos na indústria, né, algumas empresas que produzem leite hidrolisado, né, que é o leite zero lactose, que é basicamente o leite que ele é tratado enzimaticamente com enzimas que pré-hidrolisam essa lactose, a galactose e glicose. Então, dessa forma, o indivíduo ele pode fazer a ingesta desse leite. Ok? A intolerância à lactose ela é diferente da resposta imune à lactose, né? Então, existe uma condição imunológica que não está relacionada com a intolerância à lactose em si, que se baseia na ausência da enzima, mas existe uma condição imunológica em que o indivíduo ele possui uma certa sensibilidade à lactose e à galactose, que é diferente da intolerância à lactose, que nesse caso o indivíduo ele reconhece a galactose e também a lactose como uma molécula estranha ao seu organismo, né? E nesse caso esse indivíduo ele vai ter um padrão de resposta imunológica exacerbada à lactose, né? Nesse caso e também a galactose. Mas é diferente da intolerância à lactose, que se baseia na ausência ou na baixa concentração dessa enzima presente no intestino delgado. Bem, pessoal, então finalizando a aula, eu trago aqui um quadro geral dos principais destinos metabólicos da glicose. Então a glicose, nós trabalhamos aqui, ela pode ser convertida a piruvato pelo processo da via glicolítica, ou glicólise, né, que será a primeira etapa do processo de respiração celular, né, que consiste em 3 etapas, basicamente a via glicolítica, o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora, tá, e nesse caso. A glicose também ela pode ser canalizada para a síntese do glicogênio, né, nesse caso nos hepatócitos, como polissacarídeos de reserva, né, bem como a síntese de sacarose e de amido, que será as formas de reserva em vegetais. Ok? E também a glicose em células humanas ela pode ser convertida a ribose 5-fosfato, né, quando existe uma necessidade de realizar biossíntese de nucleotídeos. Nesse processo, né, a via envolvida será a via das pentoses fosfato, que é a via que nós vamos falar rapidamente aqui nesses últimos slides. Então, a via das pentoses fosfato é uma via que, na verdade, ela consiste numa ramificação, da via glicolítica, como eu mencionei anteriormente na questão das células tumorais. É uma via que ocorre normalmente nas células, é a via importante para a produção de nucleotídeos. Por quê? Porque justamente a ribose dos nucleotídeos e a desoxirribose, em última análise, ela será produzida exatamente nessa via, a via das pentoses fosfato. Então é uma via, inclusive, de biossíntese. Não é uma via com fins de produção de energia, mas sim uma via com fins de produção de intermediários que servirão para processos de biossíntese, processos anabólicos. Certo? Então, nesse caso, a via das pentoses fosfato ela tem como ponto em comum com a via glicolítica a conversão da glicose a glicose 6-fosfato, que é catalisada pela hexoquinase, que inclusive será alvo daquelas drogas antitumorais que eu expliquei para vocês anteriormente. Então, gerada a glicose 6-fosfato, nós temos a seguinte situação. Se essa célula possui já a quantidade de ATP suficiente, ou seja, ela possui bastante energia, nesse caso, duas coisas vão acontecer aqui. O próprio ATP ele vai inibir algumas enzimas da via glicolítica, certo? Então existe um controle da via glicolítica, nesse caso, as enzimas da via glicolítica não estarão ativas, enzimas chaves dessa via, certo? De forma que não faz sentido a célula produzir mais ATP, porque ela já tem bastante ATP. Então o que vai acontecer? Essa glicose 6-fosfato será canalizada exatamente para a via das pentoses fosfato. Ela será a precursora, aqui nesse caso, da ribose 5-fosfato através da via das pentoses fosfato. Por que ela tem esse nome, a pentose fosfato? Porque ela vai converter um composto de 6 carbonos, que é a glicose 6-fosfato, em um composto de 5 carbonos, que é a ribose 5-fosfato. E essa conversão, basicamente, ela passará pela conversão da glicose 6-fosfato a 6-fosfogliconato, que é uma reação de oxidação, nesse caso. E o 6-fosfogliconato ele será oxidado, nesse caso, pela ação do NADPH, gerando NADP+, gerando NADPH. A enzima que faz isso é a glicose 6-fosfato desidrogenase. Esse NADPH, pessoal, ele é diferente do NADH que é gerado na via glicolítica, devido a esse fosfato aqui. Ele tem um objetivo, uma função de atender às vias de biossíntese. Então, toda vez que é gerado NADPH nas células, isso quer dizer que aquele NADPH será canalizado para vias de biossíntese, poder redutor para vias de biossíntese.
Depois, o 6-fosfogliconato será novamente oxidado, né, com mais uma vez a participação de um NADPH, né, e também perderá um carbono na forma de CO2, gerando agora um composto de 5 carbonos, que é ribulose 5-fosfato. A ribulose 5-fosfato será isomerizada em ribose 5-fosfato, e essa, por sua vez, será precursora nas vias de biossíntese de nucleotídeos, ok? Que tem como contexto, nesse caso, a replicação do DNA na fase S do ciclo celular. Bem, e finalizando a aula, qual contexto ocorrerá a vida das citoses fosfato? Como disse anteriormente, um contexto de biossíntese, um contexto em que a célula precisa sintetizar biomoléculas, né, moléculas estruturais. Então, toda vez que a célula precisa replicar o seu genoma, no caso na fase S do ciclo celular, replicação do DNA, para o DNA ser replicado, né, ela precisa de ter, essa célula necessita, né, de sintetizar os seus nucleotídeos. Então, a biossíntese de nucleotídeos ela dependerá diretamente da vida das fosfato, haja vista a produção necessária de ribose 5-fosfato, nesse caso. Tá? E também, vias de biossíntese no geral dependem de cofatores reduzidos, em especial do NADPH, tá? Que atuará como fonte de elétrons, né, como poder redutor nessas reações de biossíntese, em especial biossíntese de lipídios, tanto de fosfolipídios de membrana, lá no retículo plasmático liso, como também biossíntese de hormônios, né, biossíntese de esteróis, que atuarão como precursores de hormônios. Ok? Então são reações já de biossíntese que dependerão, né, do NADPH. Ok? Então a importância principal da biossíntese fosfato é gerar ribose 5-fosfato, precursora dos nucleotídeos, e também NADPH, que atuará como poder redutor, nesse caso, para reações de biossíntese, lipídios de membrana e também esteroides, que serão precursores de hormônios. Ok? Bem, pessoal, então com isso nós terminamos essa primeira aula, né, de catabolismo. A via glicolítica é a primeira etapa do processo de respiração celular. Na aula seguinte, na próxima aula, nós falaremos então da descarboxilação oxidativa, falaremos do ciclo de Krebs, certo? Que consistem na segunda etapa da respiração celular, e na aula seguinte, na outra aula, nós falaremos do processo de fosforilação oxidativa na cadeia transportadora de elétrons, que consiste na última etapa do processo de respiração celular. Ok? Então, contextualizando aqui, essa aula terá uma continuação. Nos vemos então na próxima aula. Tá? Dúvidas, escrevam nos comentários. Um forte abraço, fiquem todos com Deus.